Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Professor Francisco Calaça. Recentemente eu fiz uma enquete sobre o que vocês gostariam de ver no canal, coloquei algumas perguntas, para fazer um webinar e tal, e aí acabou que eu percebi que a pandemia durou um tempo, vou fazer vídeos em vez do webinar. Então o primeiro vídeo, como ganhou inteligência artificial, um primeiro vídeo é a introdução à inteligência artificial. E eu vou fazer algo para que você entenda como funciona isso, como funciona um neurônio artificial. Nós vamos programar fazendo Excel. Assim, qualquer um que sabe de Excel, o mínimo, vai conseguir entender como que uma inteligência artificial aprende. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Curta, Clica, compartilha com seus amigos e tudo mais, essa coisa toda. Bom, vamos lá. Então falaremos sobre o Perceptron. O Perceptron foi baseado no neurônio natural, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí nessa imagem. Esse neurônio, ele utiliza sinapses, que são trocas químicas entre os neurônios para trocar informações e aprender. Então ele tem um pedaço que recebe informação de outro neurônio, ele vai por alguma reação que ele tem lá, que é da célula dele lá, ele pega e emite alguma outra informação, algum outro sinal para outros neurônios e aí vai formando uma rede. Certo? Nós vamos criar aqui um neurônio artificial. E aí esse neurônio artificial ele vai ser baseado nesse neurônio natural. Vai ser feito o seguinte. Aqui é o neurônio artificial. Esse nosso caso, o nosso neurônio, ele tem duas entradas e uma saída. Nós vamos criar esse neurônio no Excel e nós vamos treinar este neurônio também no Excel, para que ele aprenda as operações lógicas e ou. E aqui também nós vamos aprender por que ele não vai ser capaz de aprender a operação lógica ou exclusivo. E aí, obviamente, em outros vídeos a gente conta melhor quais seriam as redes que resolveria este problema. Mas por enquanto, vamos entender o que este neurônio faz. Nós temos aqui X1 e X2, que são as entradas do neurônio. W1 e W2 são os pesos que são aplicados às entradas do neurônio. Esse sinal de soma, ele quer dizer que eu vou executar esta operação no neurônio. Eu vou somar a multiplicação de cada entrada por seu respectivo peso. É isso que está dizendo aqui. Eu vou somar. Aqui tem duas entradas, então eu vou somar X2 vezes W2 mais X1 vezes W1. No final, eu somo esse resultado com B, que é o bias. Certo? Depois, eu tenho um valor que eu estou chamando de S, mas antes de eu liberar esse valor do neurônio, eu não posso deixar esse valor extrapolar muito. Então, dependendo do peso, por exemplo, se o peso for 1000, 1 vezes 1000 e a entrada for 1, 1 vezes 1000 é 1000. Mais o outra entrada 1 e o peso 1000 também, já dá 2000, mais um bias de 5000, já pensa 7000. Número altíssimo, se eu coloco isso num outro neurônio com peso parecido com esse, eu vou chegar a situações catastróficas, O número vai ser gigante. Então, para que esse número não cresça muito, nós criamos na saidinha do neurônio uma coisa chamada função de ativação. E no caso do Perceptron, que é esse neurônio que nós estamos estudando, a função de ativação é a função degrau. Como que funciona a função degrau? Olha aqui. Eu estou dizendo que ele vai retornar 1 se o valor for maior que 0 e 0 se o valor for menor ou igual a 0. Ou seja, não tem como esse neurônio sair um valor diferente de 1 ou 0. Ele vai retornar sempre 1 ou 0. E quem vai fazer isso é a nossa função de ativação, que neste caso do Perceptron a gente usa a função degrau, certo? Então o sinal vai ser mais ou menos esse que está aqui, ou é 0 ou é 1, e é isso que sai do nosso Perceptron. Ok? Agora vamos para o Excel
para que a gente aprenda a programar esse neurônio no Excel e ver funcionando. Aqui eu abri o Excel e vamos começar a desenhar nosso neurônio para ficar legal. Primeiras entradas, eu vou colocar as entradas serão amarelinhas. Aqui eu vou colocar, não, vou pôr mais um. Salta mais um aqui, melhor. Pronto. Isso. O corpo do neurônio, vamos pôr azul. Esse azul tá bom. Vamos melhor pôr assim, né? E aqui a saída do neurônio. Saída do neurônio também amarelinho. Pronto, tá aqui o nosso neurônio. Aí, aqui eu vou colocar o peso. Vamos começar com o peso 1, né? 1. E aqui eu vou colocar o bias. Tudo 1. Você pode começar com qualquer valor, tá? Você vai perceber que esses valores vão mudar. E eu vou começar com 1, simplesmente porque me veio à cabeça. Para ficar legal, vou dar uma centralizada aqui no valor. E vou colocar aqui os valores de entrada. Vamos pensar que é 1 também. Né? Centraliza esses valores também. E aqui é a primeira saída. A saída vai ser igual a esse valor vezes esse valor, né? Ou seja, o primeiro pino, né? A primeira entrada vezes o peso dela, mais o segundo vezes o peso dela, mais o segundo vezes o peso dela, mais o bias, que no caso é 1. Pronto, deu 3. Vamos só recordar lá no nosso diagrama, para você ver que eu acabei de implementar no Excel o neurônio que está lá no diagrama. Aqui eu coloquei, ó, essa entrada vezes essa, mais essa entrada vezes essa, mais o bias, que é o B, que é o que está descrito aqui nessa fórmula, certo? Somatório de xi do i até o limite. No caso, o limite aqui é 2, do 1, 2. Vocês devem ter observado que o neurônio ele pode ter mais do que 2 entradas. No caso, o nosso experimento ele tem só 2 entradas para facilitar, mas ele pode ter quantas entradas você quiser. Mais para frente a gente vai ver isso. Bom, aqui você já percebe a necessidade da função degrau, porque deu 3, e o ideal é que esse neurônio não saia valores tão diferentes, tão distantes das suas entradas. E no caso aqui a gente vai combinar que a entrada pode ser 0 ou 1. Então seria ideal que a saída também fosse 0 ou 1. Por isso que eu vou implementar uma função degrau no Excel, que é igual, se esse valor for maior que 0, retorna 1, caso contrário, retorna 0. Então a saída do neurônio está aqui 1. Para vocês terem uma ideia, se eu colocar 0 aqui, por exemplo, e 0 aqui também, continua 1 porque o bias é 1. Mas se eu, por exemplo, mudar o bias, por exemplo, para menos 2, ele já dá uma saída 0. Bom, vou centralizar esses valores aqui também. E aqui eu vou criar uma tabela verdade, certo? Vou colocar aqui, ó, x1, x2, saída e o esperado. Não, o esperado, certo? Que é o padrão. E a saída. Que é esse cara aqui, ó. S. Esse aqui é o x1. Esse aqui é o x2. Centralizar tudo. E aqui eu vou pôr, então, 1. O padrão é... Vou pôr 1 também. E o esperado é esse valor aqui. 1. E aqui, nesse x, eu vou, na verdade, copiar daqui. Então, eu vou variar esse valor em função do que eu pôr aqui na tabela verdade. E aqui também. Aqui eu vou centralizar os valores. Formatar esse pedacinho aqui, vou colocar negrito.
Isso aqui eu posso mexer, eu vou colocar verdinho, botar uma... E esse aqui eu não posso mexer, vou colocar vermelhinho, laranjado, não, aqui, fundo. Pronto, não posso mexer na saída, a saída é calculada. Certo? E aí aqui na saída, na verdade, nós vamos colocar uma formatação condicional, né? Que é assim, ó, barra de dados, escalas de cor, regras, isso, igual a. Então, formatação condicional. Isso, melhorou. Igual a esse valor. Vamos preencher com verde. Isso. Assim a gente consegue saber se deu certo. Então, se ficar assim, quer dizer que deu certo. Né? Se eu colocar aqui menos 1, ó, e 0, vou pôr menos 10. Aí ele já muda o valor. Ficou legal não? Vamos pôr isso aqui vermelho. Vermelho. Fundo vermelho. Isso. Assim. E aqui, a formatação condicional, vamos pôr igual. Isso. Aqui. Aí ele vai ficar verde. Aí, agora sim. Então vamos pôr 0 aqui de novo. Aí, ficou bom. Que aí a gente sabe se ele está certo ou se ele está errado. Né? Se ele ficar verdinho aqui, quer dizer que o neurônio está acertando. Se ele ficar errado, ele fica vermelho e eu sei que o neurônio está errando. Então é isso. Observe que, vamos colocar o BAE a 0, e, por exemplo, se eu coloco aqui 0, 0, ó, ele já diz que o valor deu diferente. Esse valor aqui deu diferente desse valor aqui. Então é isso que ele vai me indicar. Bom, vamos fazer alguns testes aqui. Na função e, essa aqui é a tabela verdade da função e. 1, 1, 1. 1, 0, 0. 0, 1, 0 e 0, 0, 0. Essa é a tabela verdade da função e. Deixa eu centralizar direitinho e vamos colocar fundo branco. Então, entrada 1, entrada 2 e aqui é saída. E. Deixa eu melhorar isso aqui. Isso, melhor assim. Função E. E aí eu vou criar também a tabela verdade da função OU. Vou copiar aqui o formato. Função OU. OU já é diferente, é tudo 1. Só quando dos dois é 0 que fica 0. Então, vamos primeiro aplicar a função E no neurônio e ver se está tudo certo. Se eu ponho 1, 1, 1. Então, ele acertou. Porque eu espera-se 1 e deu 1 de saída, deu certo. Se eu ponho 0, 0, espera-se 0, ele acertou também. Se eu ponho 1, 0, 0, ele errou. Aí que ele pôs 1... E se eu ponho 0, 1, ele errou também, porque espera-se 0 e ele pôs 1. Então, esse neurônio aqui, ele não está adequado à função E. Então, nós temos que ensinar o neurônio a fazer a função E. E é aí que entra a segunda parte do nosso vídeo, que é o treinamento do neurônio. Vamos treinar o neurônio. Para treinar o neurônio,
eu preciso de implementar o algoritmo que vai conseguir fazer isso. No caso, eu preciso de fazer os cálculos do erro. O erro é a saída menos o padrão. E depois eu vou calcular a variação do peso e a variação do bias. A variação do peso em determinada entrada é o erro, que eu calculei anteriormente, vezes um passo, que a gente vai definir aqui, no caso, sugiro, neste caso é 0,1, e vezes o valor da entrada. O bias, eu vou calcular a variação do bias, que é multiplicando o erro pelo passo. Simples assim. Vamos lá. Então aqui, ó, o erro do neurônio é igual a saída menos o esperado, que é a saída menos o esperado, que é esse cara. Então aqui deu erro 1. O passo vai ser 0,1. Esse é o passo. Então, o delta W1, não sei se vocês lembram, aqui é o W1, ó, W1. E aqui é o W2, W2. E aqui é o bias. O delta W1 é igual ao erro vezes o passo vezes a entrada. No caso, eu não vou variar nada. E o delta W2 é igual ao erro vezes o passo vezes a entrada 2. Por fim, vou calcular o delta B, que é a variação do bias, que é igual ao erro vezes o passo. Agora vamos para o novo W, o novo W1, o novo W2 e o novo bias. O novo W1 é igual ao W anterior mais a variação do W que eu calculei. E o novo W2 é igual ao W anterior mais a variação do W que eu calculei. O novo bias é igual ao bias anterior mais a variação do bias que eu calculei. É isso aí. São os valores que eu até descrevi aqui, ó. O novo peso é o peso anterior mais o delta, a variação, e o novo bias é o bias anterior mais a variação. A gente olha muito as documentações e vê esse T. Esse T quer dizer time. Então quer dizer que o peso da época, ou do time mais um, da próxima época, da próxima iteração, da próxima rodada de aprendizagem, considera os valores da rodada anterior. É isso que está dizendo aqui. O bias da próxima rodada soma com os valores da rodada anterior. Aí, para ficar fácil, para não ter que ficar copiando daqui até aqui, eu vou criar uma estrutura parecida com essa aqui, bem aqui embaixo. Vou colocar uma corzinha aqui, por exemplo, aqui, verdinho. Tá bom? E esse valor aqui, ó, igual vai ser esse. Esse valor igual vai ser esse. E esse valor igual vai ser esse. Porque o que eu vou fazer, pessoal? Agora ficou fácil eu fazer o treinamento. Eu vou ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V até ele acertar o padrão. Entendeu? É assim que vai ser o treinamento. Então, eu vou pegar esse valor, Ctrl+C, Ctrl+V. Ok. Falou que teve referência cruzada, não tem problema. Eu vou vir aqui e vou pedir para ser só valores. Fechou. Aí ele já calculou de novo, certo? Vamos fazer de novo. Ctrl+C, Ctrl+V.
beleza. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Pronto, treinou. Finalmente, ele sabe fazer a função E, ó. 1, 1, 1, tá 1. 1, 1, 1, 0, tem que dar 0. 0, 1, tem que dar 0. E 0, 0, tem que dar 0. Ou seja, esses aqui são os pesos que faz esse neurônio se comportar como função E. Agora vamos treinar novamente o neurônio para que ele se comporte como função OU. E aí, dessa forma, ele vai esquecer o que ele aprendeu na função E e vai aprender agora a função OU. Vamos lá. Para a função OU funcionar, eu tenho que colocar 1, 0 e ele tem que retornar 1, que é o que está aqui. Ou seja, o neurônio está errando. Ele recalculou o erro e aqui são os novos pesos. Vamos treiná-lo. Ó, ele já está acertando essa. Vamos para a próxima. 0, 1, ele tem que retornar 1 também. Então, novos pesos, somente valores, começou a acertar. Vamos ver se o 0, 0 ele retorna 0 e o 1, 1, 1 retorna 1. Ou seja, agora o neurônio sabe fazer a função OU. Observe que legal. 1 ou 1 tem que dar 1. 1 ou 0 tem que dar 1. 0 ou 1 tem que dar 1. E 0 ou 0 tem que dar 0. Vamos lá. Deu 1. 0, 1 deu 1. 0 é 0. E 1 é 1. O neurônio acertou. Para vocês entenderem esse comportamento do que o neurônio fez, eu vou criar aqui uma fórmula para a gente ver a reta do neurônio, certo? A reta do neurônio ela vai ser criada assim. Lá atrás, quando eu estava fazendo primário, ainda de ensino fundamental, oitava série, eu aprendi a fazer gráfico chutando, né, os valores de x e aplicando cada um dos x na função para dar o y. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pôr menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E a função, ela é a seguinte. Ela é esse valor aqui, menos esse valor aqui, né? Menos esse valor aqui, vezes esse valor aqui, isso tudo dividido por este valor aqui. No Excel, se a gente coloca o cifrão, ele trava a coluna. Então, vou travar tudo menos o K19. Ctrl C, Ctrl V. Esses aqui são os dados do gráfico. E aqui eu vou inserir gráfico. Qual gráfico eu quero? Acho que eu quero esse aqui. Isso. Esse aqui é o gráfico nosso. O gráfico da nossa função. Observe uma coisa interessante. Eu vou deixar até fixo aqui, ó. Vamos colocar aqui editar, formatar, área do gráfico. E aqui o eixo horizontal. Nas medidas aqui, acho que é as opções de eixo. Mínimo. Menos 5. 5. Excelente. E no outro eixo, mínimo. Vou pôr também menos 5 para ele ficar quadrado. 5. Que aí meu gráfico fica fixo, com tamanho fixo. Aí, vamos colocar aqui agora, inserir formas. Isso aqui tá bom. Aqui, excelente. Essa aqui é uma forma. Então tem aqui, vamos colocar a cor nela, né? Preenchimento da forma. Ela vai ser verde.
outra forma aqui, verde, no 1, 1. Se vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a tabela verdade em gráfico. Então aqui, ó, no caso do OU, né, que é o que a gente está. A posição 1, 1 tem que ser verde, que é 1. O 1 é o verde e o vermelho vai ser o 0, tá bom? Então 1, 1, verde. O 0, 1, que é isso que eu acabei de pôr, é verde também. E o 1, 0 também é verde porque está aqui. Isso. E por fim, o 0, 0, ele deu vermelho, porque ele é 1. Ele deu 0 aqui. Vamos colocar a forma vermelha. Isso. Observe que a reta azul é o nosso perceptron. Ela separou o verde do vermelho. Foi isso que ela fez. Agora, se eu tentar fazer a função E, eu vou tentar separar também o verde do vermelho. Só que a quantidade de verdes e vermelho muda, porque na função E eu tenho mais zeros do que 1. Então agora eu vou converter os verdes em vermelho lá na função E. Ou seja, na função E, o 1 e o 0 é 0. Então aqui, ó, 1, 0, aqui deveria ser vermelho. Vamos colocar vermelho lá. E aqui também deveria ser vermelho. Vamos colocar vermelho lá. Observe que o meu neurônio ele não está separando corretamente. Ele vai ter que fazer alguma coisa para que essa reta azul ela separe adequadamente o verde do vermelho. E é isso que o treinamento vai fazer. Eu vou começar a treinar agora na função E novamente. Você vai ver que a reta vai caminhar até a separação acontecer. Vamos lá. Então, 1, 0, tem que dar 0, então está errado. Ele calcula o erro aqui e eu aplico. Ok, Ctrl V, olha lá, a reta dá uma mexidinha. Agora vamos para o 0, 1, também tem que dar 0, eu vou calcular, ok, Ctrl V, é isso, a reta dá uma mexidinha. Observe que a reta agora ela se ajustou e ela agora está separando corretamente o vermelho do verde. Agora vale um joinha mesmo, né? No Excel, pensa. E aí, agora é óbvio que o 0, 0 vai funcionar e esse também vai funcionar porque a reta tá ok. Olha lá, 0, 0 vai funcionar e o 1, 1, 1 também vai funcionar. Então é isso. A função desse neurônio é justamente separar duas classes, no caso aqui a classe de quem é 0 e a classe de quem é 1, a classe de quem é verde e a classe de quem é vermelho, em função de padrões de entrada. Mas como eu estou tentando separar com uma reta, nem tudo é separável com uma única reta. Quer ver um exemplo? Vamos voltar para cá. Se, por exemplo, eu tivesse aqui uma opção, um vermelho de cá, não tem uma única reta sequer que consegue separar o verde do vermelho nesse caso. Eu vou precisar de fazer uma curva um pouco mais sofisticada aqui. Neste caso, para que essa curva aconteça, eu vou precisar de mais neurônios, eu vou precisar de uma rede. E aí é que entra o conceito de rede neural, para que eu consiga fazer a separação correta de classes. A gente vai estudar como eu combino esses neurônios mais para frente. Mas por enquanto, entenda que nós já conseguimos em Excel fazer um único neurônio e esse neurônio conseguiu separar já com uma reta duas classes e aprender tanto a função E quanto a função OU. Vale um joinha, não vale? Vale também inscrição no canal se você não for inscrito. Por favor, inscreve lá. Um grande abraço e até lá.